Fala, peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos, e nesse vídeo de hoje nós vamos falar do período para chegar, para concluir os graus aqui tidos filosóficos. Vamos entender todas essas questões, Como aqui na maçonaria no Brasil nós começamos já no sistema do rito, o rito. Já começa a trabalhar no rito adoniramita, no rito brasileiro, no rito escocês antigo e aceito, retificado, etc, etc e tal. E a partir do grau 3 tem os Supremos Conselhos, ditos Supremos Conselhos, que trabalham do grau 4, basicamente, até o final do sistema. Daí existem variações que nós vamos dar um toque aqui. Então, a pergunta aqui foi do Bruno Ávila, quanto tempo leva para fazer? Vamos ver bem certinho essa questão. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E se você está chegando aqui agora pela primeira vez, vou fazer um convite que faça sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos. Já deixa o seu like, dá um apoio aí, ative as notificações e faça seus comentários também, Fortíssimo abraço aos membros aqui, Nós temos uma área de membros. Se você está no seu PC, clique ali, seja membro, Vídeos exclusivos toda semana e um material muito bacana disponibilizado aí para o pessoal da área de membros. E você que é uma pessoa toda especial, pense no seu futuro, no futuro da sua família, faça um planejamento financeiro através do consórcio. Aqui embaixo, Paládio Recursos Financeiros. Dê uma olhada e trabalhe com a maior empresa de consórcios do Brasil. Aqui embaixo, converse com um especialista que ele vai te dar todo o planejamento bem bacana aí, certo? Para você se desenvolver, de uma maneira muito legal, financeiramente, planejado, que é necessário, hoje em dia é muito necessário. Então a pergunta aqui é a seguinte, do Bruno Ávila. Muito obrigado, Bruno, aí pelas suas colocações aqui, Mestre Miller, sou do GOB, Grande Oriente do Brasil, para quem não sabe, MS, Mato Grosso do Sul, certo? Conversando com alguns irmãos, grau 33, sobre os graus filosóficos, Então, os graus... não vou nem entrar muito nessa pormenoridade, O grau filosófico seria do 22 ao 30, ou em alguns sistemas do 19 ao 30, Seriam os graus Kadosh, que daí seria a maçonaria filosófica, Mas, de forma geral, assim, o pessoal usa esse termo, a partir do grau 4, graus filosóficos, certo? Teve um que me indicou fazer os filosóficos na Grande Loja, porque consegue chegar ao 33 em um período de tempo bem menor. O que pode me informar sobre? O período de tempo é menor mesmo? Os estudos abordados são os mesmos? Grato. Pois é, pelo que eu posso constatar aqui, meu querido Bruno Ávila, na verdade é o seguinte, cara, eu acho que você não deveria se preocupar muito com essa questão, Analisar. Aqui no Brasil, só para você ter ideia, nós temos aí é um dos países do mundo que mais tem Supremos Conselhos do Rito Escocês, que é o que você provavelmente está falando aqui, obviamente, certo? Então, cada Supremo Conselho, ou seja, cada potência maçônica para mestre maçom vai ter suas diretrizes. A essência desses sistemas de 33 graus, na verdade, basicamente é a mesma coisa. Vão ter alguns pontos de vista assim, um pouco distintos com relação a uma coisa ou outra, certo? Existem pequenas diferenças que não vão, como é que eu vou falar para você, comprometer a estrutura da corrente como um todo, certo? Mas existem peculiaridades, diferenças, nessa questão. Mas, basicamente, falando em rito escocês, é praticamente a mesma coisa. Os graus vão ter os mesmos nomes, as lendas que envolvem os graus, a simbologia, basicamente, vai ser a mesma, com uma ou outra pequena alteração. E daí, como eu falei para você, existe a questão da estrutura desses Supremos Conselhos, e cada um dos diretores desse Sacro Império, podemos chamar, que é um colegiado que rege esses Supremos Conselhos, na verdade tem as suas diretrizes, o interstício, melhor falando, de cada grau. Eles podem pôr, o grau do 4 ao 7, por exemplo, pode levar 6 meses, pode levar 8 meses, 7 meses, do 7 ao 9 deve ter variações, também com relação a ritos, porque você veja, aqui no Brasil nós temos rito escocês com 33 graus, rito adoniramita também, que eu faço parte do rito adoniramita com 33 graus, rito brasileiro também possui 33 graus, Daí, basicamente, esses sistemas, que eu vou chamar aqui de sistemas escoceses,
apesar de não serem escoceses ou brasileiro, né? Mas na sua essência porque traz a diretriz do que foi desenvolvido lá na França no século XVIII, né? Século XVIII, século 1700, século XVIII, a partir do século XVIII, né? do rito de Heredon, né? Das coleções rituais que existiam naquela ocasião, né? Que foram desenvolvidas e posteriormente se tornou o rito escocês antigo e aceito a partir de 1801. Né? Então, basicamente, a gente vai ter mais ou menos o mesmo cenário, né, nesses sistemas de 33 graus, né, com alguma variação, como eu falei, quando se fala inclusive de diferente do rito adoniramita para o rito escocês, existem diferenças, né, alguns graus. Nós temos lá, por exemplo, o eleito de Perignon, né, que é um grau adoniramita, que não existe no sistema escocês, certo? No sistema escocês existe lá o mestre por curiosidade, não existe no sistema adoniramita, mas são questões, como eu falei, diferenças, por exemplo, falando de ritos diferentes, né, que com 33 graus, obviamente, né, que não vão macular, né, ou prejudicar o sistema como um todo. Pequenas diferenças, né? E no rito escocês, basicamente, as potências que trabalham, né, que tem muitas potências na Comab, cada estado tem um Supremo Conselho, daí nós temos o Supremo Conselho de Jacarepaguá, que é lá do Rio de Janeiro, né, e o São Cristóvão também do Rio de Janeiro, que trabalham mais um pessoal do GOB, né, do Grande Oriente do Brasil, e outro pessoal da Grande Loja. Certo? Então, mandar um forte abraço aí a todos os irmãos que trabalham nos graus superiores, né? Grandes guerreiros aí que existem por aí, né? Os estudiosos da maçonaria. E daí, claro que cabe a você, na verdade, conversar. Eu sempre falo pro pessoal assim, ó, se tem alguma dúvida com relação aos Supremos Conselhos, né? Eu te digo uma coisa, converse com os dirigentes, né? Converse com os dirigentes aí dos Supremos Conselhos, ou você vai ter na tua loja, ou numa loja que você conheça, um irmão que faz parte desses corpos superiores. Então, nada mais fácil do que você trocar uma ideia, né? Porque tem isso daí, às vezes não é muito divulgado essas questões, né, do tempo, do interstício de cada grau, né? Mas geralmente são informações públicas, né? Não é um mistério isso daí, você não vai entrar de olhos fechados, como muita gente fala da maçonaria, você vai entrar de olhos. Não, eu acho bacana até saber conversar, trocar uma ideia, escolher, né? Aqui no Brasil é um país assim muito rico, nós temos uma diversidade muito bacana, né? O irmão, por exemplo, entra no rito escocês, ele de repente se vê tocado para fazer os graus superiores no sistema do rito moderno, por exemplo. Então tem o Supremo Conselho do Rito Moderno, né? Tem o rito escocês retificado, né? O cara faz o rito escocês, né? Eu fiz, né? Eu sou a prova disso, viva disso, né? Porque minha loja base, minha loja simbólica é a Adoniramita, mas eu fiz o sistema Adoniramita, fiz o sistema moderno, fiz o sistema americano, fiz os sistemas ingleses, então, né? Eu só não fiz o brasileiro e o escocês, né? Porque já era mais ou menos a mesma coisa, então já meio que responde tua pergunta, né? O meu interesse sempre foi conhecer os sistemas, conhecer com profundidade os graus, né? Tanto é que tem bastante livro bacana, hein? Ó, você que está chegando agora, dá um pulinho lá na Amazon.com, certo? Tem muitos livros lá no meu site também, luismiller.com.br, tem um curso de maçonologia, né? Eu fiz um livro falando a respeito dos manuscritos do Andrew Frank, lá do Rito de Perfeição também, é um livro novo aí que foi lançado no ano passado, né? Que te dá uma diretriz muito bacana, assim, da base do rito escocês antigo aceito. Então é estudo, cara, é estudo, certo? Com relação a esse tempo, né, tem que conversar, né? Porque inclusive cada delegacia, né? Se você falar em rito escocês, como eu falei, tem muitos Supremos Conselhos, né? Cabe você falar, ver a estrutura, o que vai ser trabalhado, conversar com o dirigente, ele vai te atender, vai te responder na boa, como você já sabe, né? Todas essas questões, né, que são interessantes, né? As pessoas às vezes vêm me perguntar o que estuda maçonaria. Nossa, eu fico assim, até uma responsabilidade para mim esclarecer o máximo dentro do meu entendimento, né, do que se trata a maçonaria, para que a pessoa não saia com uma informação equivocada, porque aquela pessoa de repente, né, pode futuramente vir se tornar um irmão, né? Nos graus superiores vai ser a mesma coisa, o mestre maçom vai ter uma conversa lá com um dirigente, com um delegado litúrgico, com mesmo um irmão lá de uma loja de perfeição, ou de um capítulo Kadosh, ou no capítulo de Rosa Cruz, etc, etc, etc.
a responsabilidade desse irmão de trazer todas as informações de uma forma mais clara possível, né, pode fazer com que aquela conversa traga mais um irmão para estudar aquele rito, né? E quando você é iniciado na maçonaria, você tem a responsabilidade de ser um maçom, né? E a responsabilidade, você acaba se tornando um guardião daquele rito que você está praticando, né? Mesmo que seja no simbolismo. Teria que se divulgar mais esse tipo de coisa, né? Essa questão desse compromisso que o maçom tem com a organização, com ele mesmo e até com o rito que está praticando. Então, para ter essa questão, você tem que se aprofundar, estudar o rito, saber o que você está fazendo. Então, certo? E conhecer os interstícios, né? Isso, é claro, não é uma coisa que a pessoa vai entrar hoje e vai saber tudo. É com o tempo, né? Mas tem que se ter claro algumas responsabilidades, e a responsabilidade com o rito é uma delas, né? E, como eu falei, nada melhor de você tirar uma dúvida. Por exemplo, você é uma pessoa de fora, por exemplo, falando de forma geral, você é uma pessoa de fora, vou conversar com o Zé das Couve ou vou conversar com um cara que é da maçonaria? Melhor conversar com um cara que é da maçonaria, né? Conversar com 1, com 2, com 3, daí você faz o teu juízo de causa, né? Nos graus superiores é a mesma coisa, conversar com o irmão, conversar com um cara que nunca fez grau superior, né? Que ouviu falar que aconteceu isso, que aconteceu aquele outro, ou falar com o irmão que de repente trabalha nos graus superiores, ou é um dirigente, ou é um delegado litúrgico. Os delegados litúrgicos, todos que eu conheço, são muito abertos e tem, claro, por ser delegado litúrgico, inclusive tem uma paixão, né, a mais. Ele é o defensor, né, daquela jurisdição, daquele determinado rito. Então, com certeza, ele vai trazer as informações mais precisas que você vai adquirir. Então, o meu conselho é justamente esse, né? E tem as diferenças, né? Tem alguns lá que já ouvi falar, né, que você leva 10 anos para chegar lá no grau 33. Tem uns que é 5 anos para chegar no grau 33. Claro que tudo isso também tem muito a ver com a sua dedicação, né? Você, geralmente, como é que funciona, né? Os Supremos Conselhos, eles têm uma reunião por mês, né? De repente o irmão lá foi iniciado em determinado grau, né? Já foi proposto naquela reunião antiga, né, ou passada, que ele apresentasse um trabalho, e de repente acontece uma situação lá, o cara não pode ir, o irmão não pode ir, não pode apresentar seu trabalho com relação àquilo que foi proposto. Já vai atrasar mais um pouquinho, né? Então, na planilha lá do 3 vezes poderoso, né, se for uma loja de perfeição, certo? Já vai, aquele ali não apresentou o trabalho, né? Daí todo mundo que foi iniciado ou que estava naquela leva apresentou e o fulano de tal não apresentou, então já vai ficando para trás. Daí os caras vão passando para frente e você ficando para trás. Daí existe esse descompasso. Daí no final das contas, estou fazendo um exemplo, né? O cara se forma lá no último grau do sistema, lá em 2, 3, 4, 5, sei lá, 10 anos, né? O outro vai levar 15. E existe bastante dessas questões, né? Então é muito mais uma coisa tua, né? Tem que se conhecer. Existem interstícios que são fixos, né? O cara não pode entrar basicamente assim, né? O cara não pode entrar, claro, pode acontecer, né? O cara não pode entrar no grau 4, na outra semana, no outro mês já ser elevado a outro grau. Certo? Isso aí é bem raro de acontecer. Acontece, mas é muito raro, né? Tem como no simbolismo, tem todas as prerrogativas de cada um dos graus, né? Fazer trabalhos, conhecer, né? E a questão assim da iniciação verdadeira, né? Que é a qualificação. Para você avançar, para você entrar na maçonaria, você sabe que você tem que ter algumas qualificações. Tem que ser uma pessoa que esteja interessada, né? Você não é forçado a entrar na maçonaria, não é um foie gras, né? Que metem lá a comida na goela abaixo do ganso, né? Não é foie gras, você entra por livre, espontânea vontade. Para você avançar na maçonaria, você tem que cumprir o interstício, como eu falei, alguns pré-requisitos, ou seja, esses são os qualificadores. É você entender o grau anterior para ir progredindo nos outros graus. Passou para companheiro, passou para mestre. Opa, você é o mestre maçom, quer entrar no Supremo Conselho, você vai ter que provar suas qualificações, certo? Do grau anterior. Então é assim que funciona o negócio até o último grau do sistema, né? No caso, você falou dos sistemas de estrutura escocesa com 33 graus. Então você vai ter que conhecer grau a grau. Isso é verdade, hein? O pessoal acha que é coisa fácil. Não, precisa ter bastante dedicação. Bom, nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Um assunto que me adoro, né? Graus superiores, desenvolvimento dos ritos, dos ritos da maçonaria, né?
que também, claro, trazem os mitos, a simbologia toda que envolve os graus superiores, né? Que tem por objetivo também, né, como a maçonaria num todo, fazer com que o homem encontre sua verdadeira natureza, seu espectro mais profundo, espiritual, sua verdadeira essência, a fim de atualizar a sua potencialidade. Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui e espero você no nosso próximo encontro. E como eu falei, não deixe de conversar com um especialista, pense no futuro e conheça meu site lá, luismiller.com.br, sempre na descrição do vídeo. Até o nosso próximo encontro, um fortíssimo e grande abraço. Existem e você sabe bem disso. Para tudo é necessário planejamento. Já pensou em fazer um planejamento financeiro? Ninguém melhor do que uma pessoa tecnicamente habilitada para isso. Por isso que eu tenho uma parceria com a Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Consulte um dos nossos especialistas. Ele vai lhe apresentar um plano concreto de planejamento e investimento que realmente pode mudar a sua vida, através do consórcio imobiliário de altos bens e serviços. E se você não pensou nesse assunto ainda, faça uma consulta, você vai ver que vale muito a pena. Use o código 7777 no WhatsApp aqui embaixo. Palladio Investimentos e Recursos Financeiros, um negócio de irmão para irmão.